pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de alguns inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio da Prefeitura de Piracicaba, que aconteceu neste domingo, dia 19 de maio de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Então vamos à primeira questão dessa prova, pessoal, que foi a questão 11, e que tratou da resolução de uma equação de primeiro grau com frações. A questão diz assim: em determinada escola, os prontuários de todos os professores foram atualizados em 3 dias. Desse total, 2/5 foram atualizados no primeiro dia, 3/8 foram atualizados no segundo dia, e os últimos 9 prontuários foram atualizados no terceiro dia. O número de prontuários atualizados no segundo dia foi qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto falou para a gente que numa determinada escola, os prontuários de todos os professores foram atualizados em 3 dias. Mas qual que é esse total de prontuários que foram atualizados? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que o total de prontuários que foram atualizados foi uma quantidade X de prontuários. Mas ele falou que todos esses prontuários de todos os professores foram atualizados aqui, em 3 dias. Então vou marcar aqui, foi atualizado no primeiro, no segundo e no terceiro dia. E também informou para a gente que desse total que nós estamos chamando aqui de X, 2/5 foram atualizados no primeiro dia. Então no primeiro dia foi atualizados 2/5 desse total que é X. Então, no primeiro dia foi 2/5 desse total que é X. No segundo dia foram atualizados 3/8 desse total que é X. Então, no segundo dia foi 3/8 desse total que é X. E informou que os últimos 9 prontuários foram atualizados no terceiro dia. Portanto, aqui no terceiro dia foram atualizados 9 prontuários. Agora, observe, se a gente somar essas quantidades aqui que foram atualizadas nesses 3 dias, tem que dar o total de prontuários atualizados, que é essa quantidade X. Então, somando o número de prontuários que foram atualizados no primeiro dia, que é 2/5 de X, com o número de prontuários que foram atualizados no segundo dia, que foi 3/8 de X, mais esse número de prontuários que foram atualizados no terceiro dia, que foi 9, isso tem que dar o total de prontuários atualizados, que foi X. Pronto, perceba, conseguimos chegar aqui nessa equação de primeiro grau, que é para a gente resolver. Mas notem, é uma equação de primeiro grau que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 5 e 8? Como 5 e 8 são números primos entre si, para a gente determinar o mínimo múltiplo comum aqui, basta a gente multiplicar esses dois números. 5 vezes 8, então o meu mínimo múltiplo comum vai ser 40. Agora que a gente encontrou o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo e o resultado a gente multiplica em cima. Então 40 por 5 dá 8. 8 vezes 2x vai ficar 16x. 40 por 8 dá 5. 5 vezes mais 3 vezes x, que vai ficar mais 15x. 40 dividido por 1, tem aqui embaixo, vai dar 40. 40 vezes 9 vai dar 360. 40 dividido por 1, tem aqui embaixo, dá 40 vezes x, 40x. E agora vamos juntar aqui os termos semelhantes. 16x mais 15x, aqui dá 31x. Mais 360, isso é igual a 40x. Vamos pegar esse 31x e vamos passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 360 é igual a 40x. Menos 31x, aqui vai ficar 9x. Se 360 é igual a 9x, então 9x é igual a 360. Para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 9 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 360 por 9, nós vamos encontrar que x é 40. Então eu já sei que o total de prontuários que foram atualizados foram 40 prontuários. Mas a questão quer saber qual foi o número de prontuários atualizados no segundo dia. No segundo dia foi 3/8 desse total X. Só que agora a gente já sabe que o valor desse X é 40.
Portanto, aqui é só fazer essas continhas. É 3/8 de 40. Então é só pegar isso e multiplicar. 3/8 vezes 40. Então vamos colocar aqui um traço de fração. E 3 aqui, ó, vezes 40, que vai dar 120. Isso sobre 8. 120 dividido por 8, isso aqui vai dar 15. Portanto, o número de prontuários atualizados no segundo dia foram 15. E essa resposta entra aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de mínimo múltiplo comum. A questão diz assim: o setor de fotocópias de um colégio recebeu alguns pacotes de papel sulfite que serão colocados em pilhas, todas com o mesmo número de pacotes. Desse modo, percebeu-se que seria possível formar pilhas com 6, ou com 8, ou com 10, ou com 12, ou com 15 pacotes em cada uma. E qualquer que fosse a opção, nenhum pacote ficaria fora das pilhas. Sabendo que o número de pacotes não ultrapassa 140, é correto concluir que se chegarem 24 novos pacotes, o novo número total de pacotes será um número divisível por qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto falou que o setor de fotocópias desse colégio recebeu alguns pacotes de papel sulfite que serão colocados em pilhas e todas essas pilhas com o mesmo número de pacotes. Mas qual foi esse total de pacotes recebidos aí nesse setor de fotocópias? Isso o texto não está informando para a gente. Então vamos falar que o total de pacotes recebidos foi uma quantidade X. Mas ele informou para a gente que vai ser formado aqui, ó, pilhas com o mesmo número de pacotes. E com isso percebeu-se que seria possível formar pilhas com 6 pacotes, ou com 8 pacotes, ou com 10 pacotes, ou com 12 pacotes, ou com 15 pacotes em cada pilha. E diz que qualquer que fosse a opção, nenhum pacote ficaria fora das pilhas. Então, ao pegar esse total de pacotes recebidos aqui, que foi essa quantidade X, se a gente pegar essa quantidade X, e se a gente dividir aqui, ó, em pilhas, aqui, ó, com 6 pacotes em cada pilha, ele está falando que nenhum pacote vai ficar fora das pilhas. Então, ao fazer essa divisão desse total de pacotes recebidos aqui em pilhas com 6 pacotes, não vai sobrar nenhum pacote aqui fora. Então, o resto aqui, ó, vai ser 0. Da mesma forma aqui, se a gente pegar o total de pacotes recebidos, que é X, e se a gente dividir em pilhas aqui com 8 pacotes, também não vai sobrar nenhum pacote aqui fora. As pilhas aqui está falando que nenhum pacote fica de fora. Então, se nenhum pacote vai ficar de fora, então aqui também o resto vai ser 0. E se a gente pegar esse total de pacotes recebidos, que é X, e se a gente dividir colocando aqui, ó, 10 pacotes em cada pilha, também não vai ficar nenhum pacote aqui fora da pilha. Então aqui também o resto dessa divisão vai ser 0. Se a gente pegar esse total de pacotes recebidos, que é X, e se a gente dividir colocando aqui, ó, 12 pacotes em cada pilha, também não vai sobrar nenhum pacote aqui de fora. Então o resto aqui também vai ser 0. E finalmente, se a gente pegar esse total de pacotes recebidos, que é X, e se a gente dividir colocando aqui, ó, 15 pacotes em cada pilha, também não vai sobrar nenhum pacote aqui fora. Então aqui também o resto vai ser 0. Então perceba, pessoal, em todas as divisões que nós colocamos aqui, ó, o resto foi 0. Se em todas as divisões o resto foi 0, significa que esse número X que a gente está procurando aqui, ó, então esse número X, ele precisa ser um número divisível por esses números aqui, ó. Ele precisa ser divisível por 6, por 8, por 10, por 12 e por 15. Então, se ele é divisível por esses números, significa que esse número X, ele precisa ser múltiplo desses números. E perceba que é o mesmo número X para todas as divisões. Então, nós estamos procurando um múltiplo que seja comum. E como ele falou que esse número de pacotes, que é esse número X, não ultrapassa 140, então nós vamos procurar o primeiro múltiplo comum aqui. Se nós vamos procurar o primeiro múltiplo comum, nós vamos procurar aqui o menor múltiplo comum. Assim, o que nós estamos procurando é o mínimo múltiplo comum entre esses 5 números aqui, ó, entre 6, 8, 10, 12
e 15. Então a gente precisa calcular aqui, é o mínimo múltiplo comum entre esses números, 6, 8, 10, 12 e 15. Bom, para a gente calcular esse mínimo múltiplo comum, a gente vai pegar esses 5 números, a gente vai escrever aqui embaixo, vamos colocar aqui uma barrinha vertical e a gente vai fatorar esses números. Fatorar e decompor em fator primo. Portanto, qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Repare que vai ser o 2. 6 aqui, ó, dividido por 2, aqui vai dar 3. 8 por 2, aqui vai dar 4. 10 por 2 vai dar 5. 12 por 2 vai dar 6. 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. Ainda dá por 2. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 4 por 2 vai dar 2. 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. 6 por 2 vai dar 3. 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. Ainda dá por 2. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 2 por 2 aqui vai dar 1. 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. Agora não dá mais por 2, mas veja que vai dar por 3. 3 por 3 vai dar 1. Descemos o 1. 5 por 3 não dá, a gente desce o 5. 3 por 3 aqui, ó, vai dar 1. 15 por 3 aqui vai dar 5. E agora finalmente vai dar por 5. Descemos esse 1, descemos esse 1. 5 por 5 vai dar 1. Descemos esse 1. 5 por 5 vai dar 1. Quando todos aqui, ó, ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta a gente multiplicar esses números aqui, ó. Então vamos fazer essas continhas aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre esses 5 números aqui deu 120. Repare que esse mínimo múltiplo comum é exatamente esse número x que a gente está procurando aqui, ó. Então, o meu x aqui é 120. Esse x está indicando para a gente o total de pacotes recebidos, que foram 120 pacotes. Aí a questão falou, é correto concluir que se chegarem 24 novos pacotes, então observe, havia recebido inicialmente 120 pacotes, mas se chegarem agora mais 24 novos pacotes, qual vai ser o novo número total de pacotes que vai ter? 120 mais 24, o novo número total vai ser 144. Esse novo número total de pacotes é o número divisível por qual desses daqui? 144. É o número divisível por 10? Claro que não. 144 é divisível por 12? Sim, 144 é divisível por 12, então essa daqui é verdade. 144 é divisível por 13? Claro que não. 144 é divisível por 14? Também não. 144 é divisível por 15? Também não. Portanto, a alternativa correta, letra B. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim, em uma empresa, 10% do número total de funcionários trabalha no setor de TI. Entre os demais funcionários, 20% trabalham no setor administrativo. E os outros 36 funcionários trabalham em setores diversos. O número de funcionários do setor administrativo supera o número de funcionários do setor de TI em qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto falou que nessa empresa 10% do número total de funcionários trabalha no setor de TI. Mas qual que é esse número total de funcionários dessa empresa? Isso o texto não fala para a gente. Então vamos falar que o número total de funcionários dessa empresa vai ser uma quantidade X. Mas nós sabemos que desse número total de funcionários dessa empresa, que é esse número X, ele informou para a gente que 10% desse número total trabalha aqui, ó, no setor de TI. Então, no setor de TI aqui é 10% mais desse número X de funcionários. Agora observe, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100. E 10 sobre 100 é 0,1. Assim, o número daqueles que trabalham no TI é 0,1 de X. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,1 vezes X. Aí ele informou, entre os demais funcionários. Bom, quantos são esses demais funcionários agora? Bom, observe, se o total de funcionários da empresa aqui é X,
E nós já sabemos que 0,1x trabalha no TI, então os demais vai ser o total de funcionários da empresa, que é x, menos esse número que trabalha aqui no TI, que é 0,1x. Então aqui é só fazer 1x menos 0,1x. E quanto que é 1x menos 0,1x? 1x menos 0,1x, aqui vai dar 0,9x. Então esses aqui são os demais. Ele informou que entre esses demais, que é 0,9x, ele informou que 20% trabalha no setor administrativo. Então, no setor administrativo aqui trabalha 20%, mas desses demais. E esses demais é 0,9x. Então, no setor administrativo é 20% dessa quantidade que é 0,9x. Aqui, novamente, 20%, a gente sabe que é 20 sobre 100, que é 0,2. Portanto, o número daqueles que trabalham no setor administrativo vai ser 0,2 de 0,9 vezes x. De matemática é vezes, então vai ser 0,2 vezes 0,9 vezes x. Aí você tem que fazer essas continhas aí no cantinho do papel. Pegar 0,2 e multiplicar por 0,9. E fazendo essas continhas aí, multiplicando 0,2 por 0,9, você vai encontrar 0,18. E 0,18 vezes x vai dar 0,18 vezes x. Então já sei que o número de funcionários que trabalham no setor administrativo é 0,18 vezes x. E ele informou que os outros 36 funcionários trabalham em setores diversos. Portanto, aqui em setores diversos são 36. E ele quer saber com quanto que o número de funcionários do setor administrativo supera o número de funcionários do setor de TI. Então, eu preciso calcular aqui o número de funcionários do TI e o número de funcionários aqui do setor administrativo. Só que eu preciso achar primeiro aqui o valor do x. Mas eu sei que se eu somar o número de funcionários do TI aqui, que é 0,1 vezes x, com o número de funcionários do administrativo, que é 0,18 vezes x, mais o número de funcionários desses setores diversos, que são 36, isso aqui tem que dar o total de funcionários da empresa, que é essa quantidade x. Pronto, conseguimos chegar nesta equação de primeiro grau aqui para a gente resolver. Vamos juntar aqui os termos semelhantes. 0,1x aqui, se você somar com 0,18x, isso aqui vai dar 0,28x. Mais 36, isso aqui é igual a x. Agora eu vou pegar esse 0,28x e vou passar aqui para o segundo membro. Então aqui vai ficar 36, que é igual. Aqui vai ficar 1x. Passando esse 0,28x para lá, vai menos 0,28x. E quanto que é 1x menos 0,28x? 1x menos 0,28x vai dar 0,72x. Se 36 é igual a 0,72x, então 0,72x é igual a 36. Para a gente achar o valor do x, é só pegar esse 0,72, está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como nós temos aqui duas casas depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 100. Porque ao multiplicar 0,72 aqui por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso vai ficar 72 vezes x. E multiplicando 36 por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que vai dar 3.600. Agora fica mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 72 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo as continhas aí de novo, no cantinho do papel, pegando 3.600. Se você dividir por 72, você vai encontrar que x é 50. X é o total de funcionários dessa empresa. Então, o total de funcionários da empresa são 50 funcionários. Como a questão quer saber enquanto que o número de funcionários do setor administrativo supera o número de funcionários do setor de TI, então a gente precisa calcular quantos funcionários tem cada um desses setores. Então, repare, o TI a gente já sabe que é 0,1 vezes x. Só que agora a gente já sabe que o valor do x é 50. E multiplicando 0,1 aqui por 50, você vai chegar em 5. Então, o setor de TI dessa empresa tem 5 funcionários. E quantos são os funcionários do administrativo? O administrativo é 0,18 vezes x. Só que a gente já sabe que o valor do x é 50. E se você fizer as continhas aí, multiplicar 0,18 por 50, você vai chegar em 9. Então, o número de funcionários do administrativo são 9. Como ele quer saber em quanto que o número de funcionários do setor administrativo
supera o número de funcionários do setor de TI, então basta pegar o número de funcionários do administrativo aqui, ó, que é 9, e retirar o número de funcionários do TI aqui, ó, que são 5. E 9 menos 5 vai dar 4. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de razão, proporção e também resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: em uma empresa há 54 computadores, sendo que alguns deles estão em manutenção e os demais funcionam normalmente. Sabendo que a razão do número de computadores em manutenção para o número de computadores que funcionam normalmente é de 2 para 7, o número de computadores em manutenção é qual desses daqui? Bom, veja que o texto informou para a gente que nessa empresa aqui, ó, há 54 computadores, sendo que alguns deles estão em manutenção e os demais funcionam normalmente. Então, se a gente somar o número daqueles que estão em manutenção, que eu vou chamar de M, com o número daqueles que funcionam normalmente, que eu vou chamar de F, então a soma de todos esses aqui tem que dar o total de computadores dessa empresa, que são 54. Então, observe, conseguimos chegar aqui, ó, nesta equação. Por outro lado, ele informou para a gente que a razão do número de computadores em manutenção para o número de computadores que funcionam normalmente é de 2 para 7. Razão em matemática, a gente sabe que é uma divisão. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Essa razão é do número de computadores que estão em manutenção, que a gente está chamando aqui, ó, de M, para o número de computadores que funcionam normalmente, que a gente está chamando de F. E esta razão ela é de 2 para 7. Chegamos agora nesta proporção. E a gente sabe que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então é só pegar isso e multiplicar em cruz. 2 vezes F, 2F, que é igual a 7 vezes M. Chegamos agora nessa outra equação. Então nós ficamos aqui, ó, com duas equações e duas letras, duas incógnitas. Portanto, se nós temos duas equações e duas incógnitas, a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau para a gente poder resolver. E ele quer que a gente determine aqui o número de computadores em manutenção. Então nós queremos determinar aqui o valor dessa incógnita M. Se nós queremos encontrar o valor dessa incógnita M, então vamos fazer o seguinte: nessa segunda equação nós vamos isolar aqui, ó, essa incógnita F. Vamos pegar esse 2 aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Então F vai ser 7m sobre 2. E agora a gente pega esse valor de F que nós encontramos, que é 7m sobre 2, e a gente substitui nessa primeira equação. Portanto, aqui vai ficar m mais o valor de F, que é 7m sobre 2, e isso é igual a 54. Temos essa equação aqui que tem fração, e se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo útil comum. O nosso mínimo, nesse caso, observe, é 2. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo, o resultado se multiplica em cima. Então, 2 por 1, 2 vezes m, 2m. 2 por 2 dá 1 vezes mais 7m, vai ficar mais 7m. 2 por 1 tem aqui embaixo, 2 vezes 54, aqui vai dar 108. 2m mais 7m vai dar 9m, que é igual a 108. Assim, para a gente achar o valor de m, que é o número de computadores em manutenção, basta a gente pegar esse 9 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 108 por 9, a gente vai encontrar que m é igual a 12. Assim, o número de computadores em manutenção são 12. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, tratou de resolução de equação de primeiro grau, regra de 3 simples e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: duas impressoras A e B, trabalhando juntas e sem interrupções, imprimiram um lote de 10.000 folhetos em 40 minutos. Sabendo que a impressora A imprime 5 folhetos em 2 segundos, então, ao término da impressão desse lote, a diferença entre o número de folhetos impressos por essas duas impressoras foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que essas duas impressoras aqui, a impressora A e a impressora B, trabalhando juntas e sem interrupções, elas imprimiram esse lote de 10.000 folhetos em 40 minutos. Então, se a gente somar o número de folhetos que a impressora A imprimiu com o número de folhetos que a impressora B imprimiu
E isso daqui dá o total de folhetos que elas imprimiram juntas, que foi 10.000. E essas duas impressoras fizeram isso aqui, ó, em 40 minutos. Mas informou que a impressora A, essa primeira impressora que é a impressora A, ela imprime 5 folhetos em 2 segundos. Mas observe, aqui está em segundos e aqui nós temos em minutos. Então nós vamos verificar quantos folhetos que a impressora A imprime por minuto. Como a gente sabe que cada 1 minuto são 60 segundos, então em 60 segundos essa impressora A vai imprimir quantos folhetos? Eu não sei, eu vou falar que vai ser uma quantidade A de folhetos. Observe, temos essa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 2 vezes A, 2A. 5 aqui vezes 60 vai dar 300. Assim o valor de A vai ser 300 por 2 vai dar 150. 150 o quê? O A está indicando para a gente que essa quantidade de folhetos. Então são 150 folhetos. Mas ela imprime esses 150 folhetos em 60 segundos, que é a cada 1 minuto. Então eu já sei que a impressora A ela imprime 150 folhetos a cada 1 minuto. Portanto, nesses 40 minutos, essa impressora A terá impresso aqui qual quantidade de folhetos? Basta pegar o total de folhetos que ela imprime aqui a cada 1 minuto e multiplicar aqui, ó, pelo tempo aqui, que são 40 minutos. Então ela vai imprimir aqui, ó, 150 vezes 40, que vai dar 6.000 folhetos. Então já sei que a impressora A, nesses 40 minutos, imprimiu 6.000 folhetos. Então a impressora A, eu já sei que ela imprimiu aqui, ó, 6.000 folhetos nesses 40 minutos. Então a impressora B sozinha imprimiu quantos? Bom, vamos pegar 6.000 e passar aqui para o segundo membro. Então 10.000 menos 6.000. Então a impressora B, nesses 40 minutos, ela imprimiu 4.000 folhetos. Como ele quer a diferença entre o número de folhetos impressos por essas duas impressoras nesse tempo aqui, ó, de 40 minutos, então é só pegar o que a impressora maior que ela imprimiu. Foram 6.000. A maior quantidade que foi a impressora A. A impressora A imprimiu 6.000. E retirar o que a impressora B imprimiu foi 4.000. 6.000 aqui, ó, menos 4.000. Então essa diferença foi de 2.000 panfletos. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola! Foi uma questão bem interessante, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou apenas da resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: nos anos de 2022 e 2023, uma escola contratou no total 14 professores. Sabendo que no ano de 2022, o número de professores contratados foi igual a 3/4 do número de professores contratados no ano de 2023, então o número de professores contratados no ano de 2022 foi qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que é uma questão até tranquila essa. O texto está informando aqui, ó, nos anos de 2022 e 2023, essa escola contratou aqui, ó, esse total aqui, ó, de 14 professores. Mas quantos foram os professores que foram contratados aqui, ó, no ano de 2022? Isso a gente não sabe, é exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual foi o número de professores contratados no ano de 2022? Como eu não sei quantos foram os professores contratados aqui no ano de 2022, então eu vou falar que foi uma quantidade X. Mas como eu sei que no total foram contratados 14 professores, então em 2023 qual foi o número de professores contratados? O total, que é 14, menos esse número de professores contratados em 2022, que é X. Então em 2023 foi contratado 14 menos X professores. Agora o texto também informou para a gente que no ano de 2022 o número de professores contratados foi igual a 3/4 do número de professores contratados no ano de 2023. Então no ano de 2022, qual foi o número de professores contratados? Foi essa quantidade X. Então essa quantidade X, que é o número de professores que foi contratado em 2022, foi igual a 3/4 do número de professores contratados no ano de 2023. Então, no ano de 2023 foi contratado 14 menos X. Então, repare, a quantidade que foi contratada aqui, ó, no ano de 2022, que a X tem que ser igual a 3/4 dessa quantidade que foi contratada aqui, ó, em 2023, que é 14 menos X.
Pronto, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse 4 que está aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então vai ficar o 4 vezes x, que é igual. Aqui vai ficar o 3, que multiplica 14 menos x. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. É só pegar esse 3 e multiplicar todo mundo está aqui dentro do parênteses. Portanto, vai ficar 4x é igual. 3 aí, ó, multiplicando por 14, aqui vai dar 42. 3 vezes menos x, menos 3x. Agora a gente pega esse menos 3x e passa aqui para o primeiro meio. Então tá menos 3x, vem para cá mais 3x. Com 4x aqui vai ficar 7x, que é igual a 42. Assim, o valor do x vai ser quanto? 7, então multiplicando a gente passa dividindo, 42 dividido por 7, x é igual a 6. Então, o número de professores que foram contratados no ano de 2022, que é o x, foram 6 professores. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola, realmente foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente da resolução de uma pequena equação de segundo grau incompleta. A questão diz assim, ó, em uma biblioteca, 108 livros foram colocados em pilhas, de maneira que todas as pilhas ficaram com o mesmo número de livros. Sabendo que o número de livros de cada pilha é o triplo do número de pilhas, então o número de livros de cada pilha é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que é uma questão também bastante tranquila. Está informando que nessa biblioteca, esses 108 livros aqui foram colocados em pilhas. Mas qual foi esse número de pilhas que foram colocados nesses livros? Isso a gente não sabe, o texto não está informando. Então vamos falar que esse número de pilhas aqui foi uma quantidade x. Agora, qual foi o número de livros colocados em cada pilha? Ele informou para a gente que o número de livros colocados aqui em cada pilha é o triplo do número de pilhas. Então, se nós falamos que o número de pilhas aqui foi essa quantidade x, então o número de livros colocados aqui em cada pilha deve ser o triplo dessa quantidade. Portanto, o número de livros colocados em cada pilha tem que ser 3x. Mas se a gente pegar esse número de pilhas, que é x, e multiplicar pelo número de livros que tem em cada pilha, que é 3x, isso tem que dar o total de livros que nós temos aqui, que são 108. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse 3 que está aqui multiplicando, a gente vai passar para cá dividindo. E aqui a gente já vai multiplicar. Ó, x aqui, ó, vx vai dar x ao quadrado. E 108 dividido por 3 aqui vai dar 36. Então, repare, temos essa equaçãozinha de segundo grau aqui, ó, incompleta. Para a gente achar aqui, ó, o valor do x, é só fazer a operação inversa, a exponenciação e a radiciação. E qual que é a raiz quadrada de 36? Raiz de 36 é 6. Pronto, então eu já sei que o número de pilhas aqui, ó, foram 6 pilhas, mas a questão que a gente determina é qual foi o número de livros de cada pilha. O número de livros aqui, ó, em cada pilha é 3x, só que a gente já sabe que o x é 6. Então, ó, 3 vezes 6, o número de livros em cada pilha são 18. E essa resposta tem aqui na letra B. Show de bola! Veja que foi uma questão bem fácil essa, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de média aritmética simples. A questão diz assim, um estudante que gosta de ler muitos livros por ano tem o hábito de anotar o número de livros lidos em cada ano. A tabela fornece algumas informações sobre o número de livros lidos por esse estudante de 2020 a 2023. Sabendo que a média aritmética do número de livros lidos nesses 4 anos foi igual ao número de livros lidos em 2023, então o número de livros que esse estudante terá que ler em 2024 para que a média aritmética desses 5 anos, de 2020 a 2024, supere um livro a média aritmética dos 4 anos anteriores, de 2020 a 2023, será igual a qual desses daqui? E aqui observe, ele colocou essa tabela para a gente com essa quantidade de livros lidos por estudante em cada um desses 4 anos, 2020, 2021, 2022 e 2023. Mas informou para a gente que a média aritmética do número de livros lidos por ele nesses 4 anos foi igual ao número de livros lidos em 2023. Então observe, a média aritmética do número de livros lidos nos 4 anos
foi igual ao número de livros lidos em 2023. E de acordo com a tabela que é o número de livros lidos em 2023, ele está colocando que é X. Então essa média aqui do número de livros lidos nos 4 anos tem que ser igual a X. Mas a gente também sabe que média aritmética nada mais é que a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então vamos colocar aqui um traço de fração. A soma dos termos aqui vai ser a soma de todos esses livros lidos aqui, durante esse período de 4 anos. Vamos somar primeiro aqui, só essa parte que tem número. Então, somando esses números aqui vai dar quanto? 12 com 8, 20, com mais 7 que vai dar 27. Então, assim, o total de livros lidos nesses 4 anos aqui vai ser 27 mais X. Então, aqui na parte de cima vai ser 27 mais X. Dividido pelo total de termos. O total de termos aqui vai ser o total dos anos, que são 4 anos. Então, dividido por 4. Isso tem que ser igual a X. Vamos pegar esse 4 aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então, nós vamos ter que 27 mais X é igual a 4 vezes X, 4X. Vamos pegar esse X e passar aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ficar com 27, que é igual a 4X menos X, 3X. Se 27 é igual a 3X, então 3X é igual a 27. Assim, para a gente achar o valor do X, só pegar esse 3, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 27 por 3X, então, é 9. Então, já sei que no ano de 2023, o número de livros que esse estudante leu foram 9 livros. Assim, nós temos aqui que a média desses 4 anos, que é X, foram 9. Então, já sei qual foi a média aqui dos 4 anos. Então, pronto, essa aqui nós já temos. Aí, ele quer saber qual deve ser o número de livros que esse estudante deverá ler agora no ano de 2024. Então, aqui, no ano de 2024, ele precisa ler quantos livros para que a média dos 5 anos supere em um livro a média aritmética desses 4 anos anteriores, que é de 2020 a 2023. Nós não sabemos qual que é essa quantidade que ele precisa ler aqui no ano de 2024, então vamos falar que vai ser uma quantidade Y qualquer. Mas ele informou que a média agora aritmética desses 5 anos aqui, que é de 2020 até 2024, ela vai superar em um livro a média dos 4 anos anteriores. Então, a média agora dos 5 anos vai superar em um livro a média dos 4 anos anteriores. E qual foi a média dos 4 anos anteriores? Agora a gente já sabe que é 9. Então, se essa média dos 5 anos vai superar em um livro essa média dos 4 anos, e eu já sei que a média dos 4 anos é 9, então essa média dos 5 anos só pode ser igual a 10. E média a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima a gente vai colocar a soma dos termos. A soma dos termos vai ser a soma dessas quantidades aqui até chegar em 2024. Bom, só que agora, como eu já sei que aqui é 9, se a gente somar todos esses números aqui, vai dar quanto? Até aqui já tinha dado 27. 27 mais essa quantidade de 2023, que agora a gente sabe que é 9, 27 mais 9 que vai dar 36. Então, se a gente somar todas essas quantidades aqui, vai ser 36 mais Y. Portanto, essa soma de todos os termos aqui vai ser 36 mais Y, dividido pelo total de termos. O total de termos aqui vai ser o total de todos esses anos aqui, que agora passou a ser 5 anos. Então, vai ser aqui, ele falou que é a média dos 5 anos, então dividido aqui por 5 anos. Então, só que essa média aqui a gente já sabe que precisa ser igual a 10. Vamos pegar esse 5 que está dividindo, a gente passa para cá multiplicando. Então, a gente vai ficar com 36 mais Y, 5 vezes 10, isso aqui vai ser igual a 50. Agora é só pegar esse 36 e a gente passa aqui para o segundo membro. Então, nós vamos ficar com Y igual 50 aqui, menos 36, isso aqui vai dar 14. Assim, o número de livros que esse estudante precisa ler em 2024 para que essa média ela supere em uma média dos 4 anos anteriores. Então, o número de livros que ele precisa ler aqui em 2024, que é o Y, tem que ser 14. E essa resposta tem que ir na letra C. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi a questão que tratou de cálculo de perímetro e de área. A questão diz assim: em um escritório há 2 salas A e B, sendo que a sala A tem o formato de um quadrado e a sala B tem o formato de um retângulo. As medidas dos lados em metros estão indicadas na figura. Sabendo que o perímetro da sala B tem 8 metros a mais do que o perímetro da sala A, então a área da sala B supera a área da sala A em qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente a figura para ilustrar essas 2 salas
sendo que a sala A aqui está informando para a gente que tem um formato de um quadrado, enquanto que a sala B tem o formato de um retângulo. Então observe, se essa sala A tem um formato de um quadrado, a gente sabe que um quadrado, todos os lados são iguais. Então você está falando que esse lado aqui mede x, então todos esses outros lados aqui eu tenho que medir x também. E informou que essa sala B tem um formato de um retângulo. Então, se ela tem um formato de um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se essa medida aqui representa o comprimento e vale 2x, então aqui também vai ser o comprimento, tem que valer 2x. Então, aqui é a largura, x mais 1. Esse lado oposto aqui tem que ser exatamente igual a esse, então tem que ser também x mais 1. Mas ele informou que o perímetro dessa sala B tem 8 metros a mais do que o perímetro dessa sala A. Então, nós vamos calcular inicialmente que é o perímetro de cada uma dessas salas. Vamos começar calculando aqui o perímetro da sala A. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Então aqui, o perímetro da sala A vai ser a soma aqui de x mais x 2x, mais x 3x, mais x 4x. Então o perímetro da sala A deu 4x. Agora vamos calcular o perímetro da sala B. O perímetro da sala B também vai ser a soma de todos esses lados aqui, ó. Então, somando aqui, ó, 2x mais 2x aqui vai ficar 4x, mais essa largura que é x mais 1, mais essa largura que é x mais 1, então vamos ficar com 4x mais x, 5x mais x, 6x, e mais 1, mais 2. Pronto, então nós já temos o perímetro da sala A e o perímetro da sala B. Mas ele informou para a gente que o perímetro dessa sala B, que foi 6x mais 2, tem 8 metros a mais do que o perímetro da sala A, que é 4x. Então, esse perímetro da sala B, que é 6x mais 2, tem que ser igual ao perímetro da sala A, que é 4x, 8 a mais, então mais 8. Chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse 4x e passar aqui para o primeiro membro, e esse 2 a gente passa para o segundo. Então, 6x menos 4x, que vai ficar 2x. Passando 2 para lá, fica 8 menos 2, que é 6. Assim, para achar o valor do x, esse 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. E 6 dividido por 2, x então, é igual a 3. Pronto, então já sei que o valor desse x aqui, que é o lado desse quadrado, vale 3. Então, qualquer lado desse aqui eu tenho que valer 3. Então, vou falar que esse lado é 3, esse lado é 3, e todos os outros que também tem que valer 3. Agora aqui no retângulo. Nesse retângulo aqui, o comprimento tem que ser 2x. Só que eu já sei que o x é 3, então aqui 2 vezes 3... aqui mede 6, então o comprimento é 6. E essa largura vale quanto? A largura é x mais 1. Só que eu já sei que o x é 3, mais 1 vai dar 4. Pronto, então aqui no retângulo o comprimento vale 6 e a largura vale 4. Aí ele quer saber em quanto que a área dessa sala B supera a área da sala A. Então vamos começar calculando aqui, ó, a área dessa sala A. A sala A tem um formato de um quadrado, então basta a gente multiplicar um lado pelo outro. Então, a área dessa sala A é o produto de um lado pelo outro lado. Como cada lado aqui, ó, vale 3, são 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, a área da sala A deu 9. Agora, vamos calcular também a área da sala B. A sala B tem um formato de um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, é só multiplicar o comprimento pela largura. Então, vai ser esse produto aqui, ó, de 6 por 4. E 6 vezes 4 vai dar 24. Como ele quer saber em quanto que a área dessa sala B superou a área dessa sala A, basta pegar a área da sala B, que é 24, e retirar a área da sala A, que é 9, e 24 menos 9, então superou em 15 metros quadrados, e essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Pronto, pessoal, chegamos à última questão da prova aqui de matemática, que foi essa questão 20, e que tratou de padrão de sequência numérica. A questão diz assim: em um terreno foi construída uma cerca para dividir duas áreas de cultivos diferentes. Essa cerca é formada por 256 estacas de madeira pintadas de acordo com o seguinte padrão: 3 estacas pintadas na cor amarela, seguidas de 3 estacas pintadas na cor azul, e depois 2 estacas pintadas na cor branca, conforme ilustra a figura, onde só estão representadas as primeiras estacas da cerca, sendo que esse padrão se reinicia depois das estacas pintadas na cor branca. Sabendo que esse padrão na pintura se manteve ao longo de toda a cerca,
e que as primeiras 3 estacas foram pintadas na cor amarela, o número total de estacas pintadas na cor branca foi qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente essa cerca, indicando que nós temos aqui esse padrão. E o padrão é formado da seguinte forma: as 3 primeiras estacas aqui são pintadas na cor amarela, seguida dessas próximas 3 estacas aqui que está pintada na cor azul, e depois 2 aqui que são pintadas na cor branca. E esse padrão aqui se manteve ao longo de toda a cerca que é formada aqui por 256 estacas de madeira. Então observe, se esse padrão está se mantendo, então sempre a gente vai ter aqui 3 amarelas, depois vai ser mais 3 aqui na cor azul e depois 2 aqui na cor branca. Então perceba, nós vamos ter aqui esse grupo formado aqui de quantas estacas que vai se manter esse padrão. Nós temos 3 aqui na cor amarela, seguido aqui de 3 na cor azul, depois 2 na cor branca. Então nós estamos formando grupos de estacas aqui de quantas estacas? Nós temos o grupo aqui sempre de 8 estacas. Então sempre vai repetir em grupos de 8 estacas. Então isso aqui, esse padrão vai se manter ao longo de toda a cerca. Como a cerca ela é formada aqui por 256 estacas, então quantos grupos de 8 estacas a gente vai ter? Então veja, são 256 estacas. E ele vai sempre repetir aqui em grupos de 8 estacas. Então quantos grupos de 8 estacas que a gente vai ter? Basta pegar o total de estacas que a gente tem na cerca, que são 256, vamos dividir aqui em grupos de 8. Então basta fazer essa divisão aqui. 256 dividido por 8 vai dar quanto? 2 por 8 não dá, 25 por 8 dá. Qual o número que eu posso colocar aqui, que multiplicado por 8 vai dar 25 ou perto de 25? Veja que é 3. 3 vezes 8, 24. Para 25 aqui vai restar 1. Descemos o 6, aqui ficou 16. 16 por 8, agora cabe 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Então perceba, com essas 256 estacas de madeira que a gente tem, que vai construir a cerca, nós vamos conseguir formar aqui 32 grupos aqui, de 8 estacas. Só que ela quer saber qual que é o número total de estacas pintadas na cor branca. Então observe, em cada grupo de 8 estacas nós temos 3 na cor amarela, depois 3 na cor azul, e depois nós temos aqui essas 2 últimas aqui que vão ser na cor branca. Como ele quer saber qual que é o total de estacas pintadas na cor branca, em cada grupo desse aqui nós vamos ter 2 estacas pintadas na cor branca. Como nós vamos ter um total de 32 grupos aqui, para saber quantas são as estacas pintadas na cor branca, basta pegar o número de grupos que a gente tem e multiplicar pelo número de estacas que são pintadas na cor branca, que são 2. Então 32 vezes 2, nós vamos ter um total aqui então de 64 estacas brancas. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!